Se você deseja ter o parto normal, se preparar para o parto da melhor forma possível, eu tô aqui para te dar algumas dicas. Eu me preparei para o meu segundo parto, depois de ter tido um parto normal sem preparo, e eu posso te afirmar que fez toda a diferença. É claro que o fato de eu já vir de uma experiência do parto normal me fez entender a importância de me preparar. Gostaria de ter tido essa... Não sei, gostaria que tivessem me avisado antes que era importante se preparar? Gostaria. Infelizmente não foi o caso, então o meu primeiro parto foi deixado ao acaso. Eu fui induzida, o meu parto foi induzido e eu nem sabia o que era tá sendo induzido, só colocaram um soro lá em mim, não me perguntaram se eu queria, eu também não sabia o que era e ficou por isso mesmo. Eu não sabia qual a melhor posição para ter o bebê, então me colocaram deitada numa maca e eu achava que era o correto, então eu tive que ter o meu filho deitado numa maca porque eu não sabia, não tinha conhecimento, então não tinha como eu lutar minhas preferências, pelas minhas opiniões. Já nesse segundo parto, eu fiz certinho o plano de parto, eu tinha toda uma lista de preferências, porque com base no meu preparo, né, como eu fui atrás de conhecimento, o livro que foi assim essencial, fundamental, fez toda a diferença nesse meu preparo, foi o livro Parto Ativo. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu fiz a assinatura de R$19,90 para poder ler ele, porque se eu fosse comprar o livro ele sairia bem mais caro, acho que ele é na faixa aí de uns R$70. Então foi uma baita economia para mim. Então eu li o e-book assinando pelo Kindle Unlimited. E aí, esse livro, ele é um livro grande, ele é um livro denso mesmo, tem mais de 400 páginas, mais de 8 horas de leitura. E todos os dias eu sentava e lia 20 minutos. Só que é uma leitura densa, então eu acabava saindo, pesquisando alguma coisa, parava a leitura para comentar com meu esposo, porque ele foi o meu acompanhante, então era importante que ele soubesse todas as minhas preferências, o que cada interferência médica implica, né? Tal interferência sim pode implicar em tal coisa assim, tal posição assim, assim, assado, são as melhores posições. Então eu ia lendo, adquirindo conhecimento e ia passando tudo para ele. Então, graças a esse livro, ele fez toda a diferença no meu preparo. Mas agora eu quero dar algumas outras dicas. Uma dica que eu acho assim que fez toda a diferença para mim foi fazer afirmações positivas. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu me lembrava de que no meu primeiro parto, né, eu ouvi bastante lá no hospital: essa aqui é parideira, essa aqui chegou e já rapidinho pariu e tal. Então, essa palavra parideira ficou, eu usei ela para reforçar a minha imagem de que eu teria um bom parto. Se sem saber de nada, se sem me preparar, eu já tive um parto tão bom, né, entre aspas, imagina me preparando, imagina buscando conhecimento. Então, eu internalizei essa frase. Mas a frase que fez toda a diferença, e essa eu internalizei forte, foi uma frase que minha avó falou para minha mãe, que foi: segundo filho não nasce, escorrega. Essa frase eu peguei pra mim, e sempre que eu tinha a oportunidade de falar sobre parto normal com alguém, eu usava essa frase e sempre tinha alguém pra falar: é verdade, comigo foi assim, quase tive o meu segundo filho no ponto de ônibus. Ah, realmente, sempre tinha alguém pra confirmar essa frase. Então eu fui deixando ela cada vez mais forte dentro de mim. Conversava com uma amiga minha da minha idade, foi minha colega de escola, ela tem 3 filhos, e ela falou: realmente, os meus trabalhos de parto foi ficando cada vez mais curtos, foi sendo cada vez mais rápido. Então, eu usei essa frase, assim, coloquei muito dentro do meu coração. Eu até visualizava eu fazendo um bolo pro meu filho de 1 mês ali, mais ou menos, escrito: eu não nasci, escorreguei. E sempre internalizando essa frase: segundo filho não nasce, escorrega. E foi exatamente assim. Oliver não nasceu, ele escorregou. Eu abaixei e a bolsa estourou e ele saiu, foi cuspido pra fora. Não teve dor, não teve grito, não teve nada. Então, fez diferença sim afirmar isso a gestação inteira. Outra coisa sobre o parto normal que eu acho muito bacana é que quando você toma a decisão: quero ter um parto normal, normalmente, você assume pra você a responsabilidade de ter um bom parto. Então, se você for uma gestante ativa, se você for uma gestante saudável, isso vai fazer toda a diferença lá na hora de parir mesmo. Então, durante a gestação, essa gestação, né, a minha outra gestação foi uma gestação de risco. Então, eu não podia fazer nenhum exercício, eu não podia subir escada,
não podia fazer quase nada, era repouso absoluto. E nesse caso, nessa gestação, já não foi assim. Então, no começo eu tinha muito medo de fazer exercício por traumas da anterior, mas aí eu fui ganhando cada vez mais confiança, vi que eu não tava, que não tinha nenhuma complicação, com um acompanhamento muito bom com a obstetra, melhor obstetra aqui da minha região. E aí ela falou, você pode aumentar esse exercício aí, não tem problema. E aí quando chegou no final da gestação, eu já tava fazendo 1 hora de exercício de mini step todos os dias. Então, isso fez muita diferença. Aí, eu ia pesquisar, assim, quem foram as gestantes que tiveram o melhor parto. Eram sempre as gestantes mais saudáveis, as mais bem preparadas fisicamente. Então, eu decidi que eu teria o parto normal e que eu iria fazer tudo que tivesse ao meu alcance para ter o melhor parto possível. Também me alimentei muito bem nessa gestação, muito melhor do que na primeira. Na primeira gestação, eu tive diabetes gestacional e nessa eu já não tive, porque eu já busquei desde o começo da gestação manter uma alimentação bem mais saudável. Outro ponto que fez toda a diferença foi acompanhar obstetras, doulas, profissionais que falam sobre o parto normal, que defendem o parto normal, porque dessa forma o meu feed ele ficou muito informativo. Sempre tinha um reels de um parto normal maravilhoso estampado ali na minha cara, sempre tinha um depoimento de um parto normal muito bom, sempre tinha posts em carrossel com bastante conhecimento, bastante informação, que eu ia correndo contar pro meu esposo e aquilo ali já virava assunto pra gente poder debater. Então, com base nos meus estudos, eu defini várias preferências, né? Eu queria um parto o mais natural possível, um parto sem analgesia, um parto sem indução, um parto que eu pudesse ter o bebê de cócoras. Então, a gente saiu daqui de casa, o meu esposo, ele sabia todas as minhas preferências. Porque se lá eu ficasse assim muito, sei lá, com muita dor, não conseguisse defender as minhas opiniões, o que não é o caso, porque eu tive o bebê num local muito preparado para o parto normal, é um local aqui da minha região, que é voltado exclusivamente para parto normal. Então eu não precisei nem apresentar o meu plano de parto lá, ele já tem os mesmos ideais que eu, mas se eu precisasse ir para um hospital convencional, tradicional, eu sei que já não seria assim. Tanto é que no hospital aqui da minha cidade, eu fui chegando e eles foram induzindo, eu não sabia o que era indução, então eu entendeu? Não tinha como falar, não quero, porque eu nem sabia, eles só colocaram lá e eu lá sabia o que estava acontecendo, não busquei conhecimento antes. Eles me colocaram deitado numa maca, eu não sabia que parir deitado era a pior coisa, porque você está indo contra a gravidade, então não faz o menor sentido você ter o filho deitado. Em último caso, pode ser o caso, né? Porque, por exemplo, a minha obstetra, eu falei com ela, nossa, não quero ter filho deitado de jeito nenhum, ninguém me deita numa maca. E ela falou, sim, mas cada caso é um caso. Imagina um trabalho de parto de 40 horas, pode acontecer, a mulher não aguenta mais ficar em pé. Eu falei, então realmente tem suas exceções, porém é contra a lei da gravidade. Então, você parir de cócoras, tem várias posições, no livro Parto Ativo, se você for ler, você vai ver. Então, era uma preferência muito forte minha e eu consegui, né, parir de cócoras, foi fantástico. Então, vamos continuar aqui. Eu vou deixar a lista de profissionais que eu separei, tem uma lista bem grande, dá até pra ver daqui todos os links ali atrás, que são os Instagrams que eu segui e que tava sempre trazendo ali informações nos stories, no feed, carrossel, partos maravilhosos para poder acompanhar, e isso fez diferença. Por exemplo, teve um parto específico que foi de uma mulher parindo na banheira, e aí ela tava bem calma, só deixou o bebê sair ali de olhos fechados, muito, muito plena, sem gritar, se entregou pro momento. E esse vídeo, eu assisti ele muitas vezes, mostrei para muitas pessoas antes, pra mostrar pra minha mente que aquilo ali era uma realidade, entendeu? Você não precisa ter parto com gritaria, você não precisa esgoelar, você não precisa morrer, você não precisa sofrer. Então, meu parto foi exatamente assim. Por quê? Porque com antecedência, com o meu preparo, com o meu estudo, eu vi que era possível sim você ter um parto bom, sem necessariamente ficar sem garganta de tanto gritar. No meu primeiro parto eu também não teve tanta gritaria, mas esse foi ainda menos. Esse nas contrações
Eu ensinei o meu esposo de casa, né, o que ele ia me ajudar a fazer quando chegasse nas contrações. Então, quando chegava nas contrações, ele me ajudava a respirar. Então, eu respirava, inspirava contando até 3, expirava contando até 6, e ele lá contando comigo, me ajudando a respirar. Então, foi assim que eu passei as contrações, foram respirando. Tudo isso estava dentro da minha mente já com antecedência, entendeu? Então eu já sabia como eu iria agir nas contrações, já tinha mais ou menos uma ideia de como que dava para ser o expulsivo, que dava para ter sim um expulsivo paciente, calmo, sem gritaria, só se entregando para o momento, deixando o corpo fazer o trabalho dele. Então eu visualizava tudo isso. Agora vamos falar sobre visualização. Eu botava um cronômetro aqui, deitava na cama e ia visualizar o meu parto, tá? Então até isso eu fiz. Quando eu visualizava, eu me entregava tanto pro momento ali da visualização que eu já chorei visualizando. E eu chorava porque eu visualizava a forma que o meu esposo ia agir comigo. Eu visualizava ele me falando: calma, amor, segundo filho não nasce, escorrega, lembra, você é parideira. E lá no parto mesmo, na hora do parto de fato, ele foi maravilhoso, foi muito parecido com as minhas visualizações, só que ele usava as palavras dele, né? Eu lembro que ele falou: você tá sendo fantástica, tantas mulheres aqui nessa mesma situação estaria gritando, fazendo escândalo, e você tá aí bem plena, só vivendo o momento. Então ele falou nas palavras dele, mas foi a mesma, o fim foi o mesmo, entendeu? Eu fui tratada com muito carinho, muita compreensão, com muito amor. Ele foi muito bacana como o meu acompanhante, que era uma coisa que eu já visualizei com antecedência, já preparei ele e muito com antecedência para ele ser o acompanhante ideal. Deixa eu ver aqui. Eu assisti muitos vlogs de parto normal. Porém, o vlog, ele não te prepara para a parte científica da coisa. Tipo, o que esperar de fato, entendeu? Você vê a pessoa vivendo ali a experiência, mas ele não te prepara para a sua vez, igual, por exemplo, a leitura, que foi o que mais me preparou. Não te prepara, por exemplo, para não sofrer violências obstétricas. Eu vim descobrir que eu sofri violência nos comentários do meu vlog. Se eu não tivesse feito um vlog, eu nem saberia que era. Eu nem saberia que eu precisava estudar, nem saberia que eu precisava me preparar, por exemplo, para esse segundo parto. Então, vlog ajuda bastante, mas busque mais conhecimento além dos vlogs, porque foi uma coisa que eu não fiz na gestação de Ravi, fiz agora e fez toda a diferença. Agora, eu quero falar por alto aqui pra você quais eram as minhas preferências e como que tudo acabou dando muito certo. Então, durante o meu preparo para ter o parto normal, eu queria que fosse um parto normal sem indução, sem analgesia, sem laceração, né, que acabou sendo. Foi um parto que eu não precisei de pontos, foi laceração grau 1. Eu queria muito que fosse no CPN, que é o Centro de Parto Natural que tem aqui na minha região, só faz parto normal lá, é maravilhoso. Eu queria muito que não tivesse homem na equipe do hospital. Aqui, quando eu tive meu parto normal aqui em Licínio, não teve homem na equipe e ajuda, entendeu? Eu me sinto mais à vontade, então eu gostaria que fosse assim e foi lá no CPN também, uma equipe maravilhosa. Queria muito que fosse um parto de cócoras, queria que fosse um bebê escorregado, né? Um bebê que queria que o Oliver não nascesse, escorregasse, então foi desse jeito também, ele não nasceu, ele escorregou. Eu queria que Pablo fosse um acompanhante muito bacana e ele realmente foi um acompanhante tanto. Então, tudo que eu fui visualizando, decidindo, listando, entregando para Deus, Deus gostaria que o meu parto fosse assim, Deus me deu. Então, é isso, o vídeo é esse, as dicas são essas. Vamos sintetizar aqui rapidinho. Fiz afirmações que me ajudavam a me empoderar, por exemplo, o segundo filho não nasce, escorrega. Visualizei para poder, visualizei, né? Visualizei e na hora que aconteceu, realmente saiu como eu visualizei. Li o livro Parto Ativo, que fez toda a diferença. Li outras coisas também, mas esse livro foi o que mais fez diferença para mim. Segui muitas contas no Instagram de doulas, obstetras e profissionais que defendem o parto normal. Então eu estava sempre tendo contato com histórias de pessoas que tiveram partos bons, porque
ao fazer ali o curso delas, ao se preparar com o acompanhamento delas, várias mulheres conseguiam ter partos muito bem sucedidos. Então isso ia me empoderando, me ajudando a confiar mais que quando chegasse a minha vez ia dar tudo certo também. Fiz o plano de parto ali certinho e busquei ser uma gestante ativa, busquei fazer atividade física e comer bem durante a gestação para que na hora que chegasse o momento do parto eu estivesse ali sendo uma mulher saudável. Então é esse o vídeo. Eu realmente acho que se esse vídeo cair na mão de outras mamães aí gestantes que decidiram pelo parto normal, eu acredito que vai motivar, vai animar muito, porque a minha experiência foi muito, muito boa. Foi muito mesmo. Então, valeu a pena demais cada 20 minutos por dia que eu dedicava, sentava e cronometrava e falava, agora eu vou estudar sobre parto. Eu não fiz isso a gestação inteira, foi mais ali no último mês, os últimos 2 meses, os últimos 45 dias que eu realmente botava tempo para estudar sobre parto. Mas fez toda a diferença, tá bom? E a gestação inteira eu já sabia que eu queria o parto normal, então eu ficava fazendo as afirmações, segundo o filho não nasce, escorrega, e também fazendo exercícios e comendo bem. Então o vídeo foi esse, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero mesmo que esse vídeo te ajude. Meu Deus, falei 1000 vídeos. Um beijo e até a próxima.